Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos discutir o papel das Big Techs no processo de inovação. Será que, ao invés de promover, as grandes empresas de tecnologia estão impedindo o desenvolvimento tecnológico? Antes da gente começar, quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. Também quero te lembrar que começou a fase de respostas do Innovative Workplaces. A iniciativa que vai te ajudar a saber o quanto a sua empresa é inovadora. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber mais. Carlos Aros, a gente se acostumou a pensar na tecnologia como responsável pela disrupção, e aí tem aquele processo onde as pequenas empresas, as mais jovens, substituem as mais antigas e menos produtivas. Mas nas últimas 2 décadas teve ali uma mudança nesse cenário. Tem alguns pesquisadores, inclusive, dizendo que, em última instância, essas mudanças no cenário tecnológico vão afetar toda a economia e até a renda dos indivíduos. As grandes empresas estão introduzindo as novas tecnologias. A gente não tem visto mais a garagem como ponto de partida do processo de inovação. Diz pra mim o que está acontecendo, Aros. Tá acontecendo aquela história, né, André, de que o grandão fica de olho no pequenininho e quando percebe que o pequenininho pode um dia vir a ser tão grande quanto ele, corre para usar todo o seu tamanho para desmobilizar o pequenininho. É basicamente um cenário que a gente consegue identificar em vários segmentos. A tecnologia está relacionada, ela é talvez o grande ponto de conexão entre todos os setores, entre todas as indústrias, né, os vários mercados, e isso acontece em diferentes momentos com variações, a depender do segmento em que essas empresas estão inseridas. Quando a gente olha pura e simplesmente para o mercado de tecnologia, o exemplo que o artigo de James Bessen lá na Technology Review americana traz é interessante porque ele traz uma tecnologia que nós estamos hoje percebendo como importante e como transformadora e revolucionária dentro de uma nova interação, de uma forma de lidar com os nossos dispositivos, que é o reconhecimento de fala, o processamento de fala, e que começa essa história lá atrás, no começo dos anos 2000. E aí ele traz o exemplo de 2 startups, a Scansoft e a Nuance Communications, que desenvolveram ferramentas importantes, desenvolveram um software bem importante à época para processamento de fala, e essas empresas apresentaram para as Big Techs essas tecnologias, dizendo, olha, vamos trabalhar em conjunto. E evidentemente aquilo que se esperava aconteceu. As Big Techs se interessaram pela tecnologia, impulsionaram o crescimento dessas startups, que ganharam fôlego, ganharam tração em um ritmo acelerado, só que no momento em que a curva começa a mudar e o interesse por aquela tecnologia se mostra bastante grande, e o potencial de resultado daquilo, ou seja, já está maduro, o mercado pode assimilar e agora vira um produto interessante para estar na prateleira, nesse momento é que as Big Techs começam a fazer esse movimento de desidratar a startup, ou seja, você já me serviu aqui, então agora você pode parar de inovar, eu vou assumir esse papel dentro de casa. Só que elas fazem isso de uma maneira bastante agressiva. Primeiro, elas têm a tecnologia, têm o conhecimento e absorvem para desenvolver dentro de casa. E aí a gente viu várias corridas acontecendo. Teve a corrida, no caso do processamento de fala, né? Teve a corrida da Apple, teve a corrida da Amazon, a corrida do Google, cada uma delas caminhando para o seu produto, e começaram a tirar dessas startups, não só dessas 2, de várias outras, os profissionais, os talentos que estavam gerando esse processo de disrupção. E aí é justamente nesse ponto que a gente tem
a desaceleração, a gente tem o esvaziamento dessas startups que foram tão importantes no processo, mas que perderam espaço. E isso gera lá na ponta um movimento em que, de alguma maneira, as startups nem conseguem chegar nesse ponto de crescimento acelerado. Basicamente, hoje, é tão agressivo o movimento das Big Techs que elas passam a incorporar somente pela possibilidade de vir a ser algo que interessa. E aí você não tem fôlego, esse oxigênio que o mercado precisa para desenvolver. E aí, por isso que o próprio movimento da indústria de tecnologia canibaliza a inovação que poderia ser gerada por ele mesmo. A gente assistiu isso com a Apple, com Google, com a Amazon, em diferentes momentos aí nessas últimas 2 décadas, talvez, e a gente vai continuar assistindo isso, porque não há uma força, não há um tipo de lógica, um grande maestro orquestrando esse mercado que impeça isso de acontecer. Essa lógica simplesmente se dá e isso é nocivo para o ambiente de inovação. Tem um ponto que é importante nessa história, que é a base instalada. Esses caras são tão grandes que dá para validar qualquer tese, qualquer hipótese de mercado na base que eles têm. Então os caras têm a grana, têm a tecnologia, atraem os talentos. Não dá muito para brigar. André, e tem dados também, né? Porque o que você está falando é na hora que coloca roda teste, como está tudo digitalizado, eles obtêm informações em tempo real. Então eles sabem o que o consumidor gostou, não gostou e vão ajustando e fazendo essas inovações. Isso é um poder também acumulado. Imagina quantos dados armazenados ao longo de mais de 20 anos uma Amazon tem, um Google tem. É difícil você competir com quem tem essa base muito grande e, obviamente, sabe usar, sabe interpretar muito bem esses dados. E o espaço de tempo para errar também é muito, muito mais favorável a essas grandes empresas. O custo do erro para eles é menor do que para uma startup que está começando. E eles jogam com isso pesadamente, né? Sem dúvida, tem muito mais espaço para cometer os erros e pivotar os próprios modelos de negócio. Agora, Rafa, o How Big Technology Systems Are Slowing Innovation, que é esse artigo sobre o qual nós baseamos a nossa discussão de hoje, e que o Aros mencionou do Bessen, ele menciona um dado interessante. A chance de uma empresa sair das 4 primeiras posições em 4 anos caiu de 20% para 10% desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000. Como a gente vai fazer, Rafa, para oxigenar o mercado diante dessa constatação? Eu acho, André, que o autor do artigo, ele viu o copo meio vazio. Eu concordo com ele em tudo que a gente falou até agora. Realmente existe ali quase que um monopólio em alguns setores. É difícil lutar contra essas big techs, mas eu vejo um outro lado, sim, de expansão de inovação. É porque a gente se acostumou muito a achar que inovação é algo disruptivo, é algo que vai surgir um novo smartphone revolucionário no mercado. E o que aconteceu nos últimos anos é que a gente tem encontrado muitas inovações incrementais. Você vai aos poucos melhorando, às vezes até muito melhorando, mas a gente nem percebe, né? A cada ano os processadores melhoram, as câmeras, tudo vai melhorando e a gente acha que isso não é mais inovador, mas é inovação, tem muita pesquisa por trás disso. Então eu vejo que, na verdade, o que tem acontecido de uns tempos para cá é, em parte, uma saturação do mercado. É difícil você hoje criar uma coisa tão revolucionária, porque justamente eu acho que a inovação foi democratizada. Hoje, qualquer pessoa com internet, com computador razoável e as ferramentas adequadas, ela consegue criar. Vou dar um exemplo, né, um contra-exemplo do que a gente estava falando. Se você pega um ambiente como uma Apple, a loja de aplicativos da Apple ou do Google, que são concorrentes, isso, para mim, é um mar de inovação, porque qualquer pessoa que queira desenvolver um aplicativo pode criar um joguinho, uma ferramenta de produtividade e vender por meio desse ecossistema. É uma explosão, na minha visão, de inovação. Só que são inovações que não chamam tanta atenção quanto você criar uma super empresa do zero. Ao mesmo tempo, a gente tem agora, né, o nosso selo de inovação aqui da MIT Technology Review, e um dos
dos eixos que a gente observa são em processos, em marketing, em gestão. Tem outras variáveis que são consideradas inovações. E essas startups que a gente vê e a gente usa ali no nosso dia a dia para fazer uma compra, para pegar um carro, para múltiplas funções, elas são inovações de modelos de negócios, de processos, e a gente acha que isso não é, né, tão genial quanto um produto, que é o que comumente a gente entende como inovação. Então eu tô vendo aqui o lado do copo meio cheio. Acho sim que está mais competitivo o mercado, é competição global, é todo mundo ali brigando e é mais difícil criar algo tão revolucionário. Mas no pequenininho e no médio, poxa, a gente nunca teve uma década tão sensacional quanto a última e acho que essa nova vai ser mais sensacional ainda porque são inovações incrementais. Existe uma confusão conceitual entre o que é inovação e o que é invenção. Esse processo que é associado à disrupção, que acaba colocando um mercado inteiro de cabeça para baixo, muitas vezes é uma invenção. E não necessariamente isso precisa acontecer. Existem inovações, principalmente aquelas que estão associadas ao aumento da produtividade, aquelas automações, aquela substituição por algoritmos, muitas vezes, de parte dos processos de força de trabalho. Muitas vezes, esse tipo de inovação acaba sendo bem relevante para as organizações e não necessariamente a gente está falando de inventar algo revolucionário, para usar o teu termo, Rafa. Agora, Aros, você imagina que as próprias Big Techs podem ajudar a inverter esse jogo? Os programas de startup, de aceleração, enfim, a gente tem visto as Big Techs se mexendo para fomentar o ecossistema de inovação. Isso ajuda ou a gente está colocando ali o lobo para tomar conta da ovelha? É uma leitura possível, né? Os programas de inovação aberta, eles costumam, de alguma maneira, começar ou trazer essa premissa de um gigante dando força para aqueles que estão querendo se tornar gigantes também. Mas no fim do dia, quando a gente olha lá na ponta, invariavelmente o gigante continuará sendo um gigante e os demais talvez até cresçam bastante, mas sem margem para que alcancem a magnitude daquele que os ajudou, né? A gente percebe produtos sendo incorporados, os contratos são também bastante bem desenhados para garantir a exclusividade ou para garantir a cessão daqueles direitos sobre aquele produto, aquela ferramenta que foi desenvolvida, enfim. Então, de alguma maneira, eles podem até fomentar, podem até criar um ambiente que supostamente impulsiona esse processo que a gente está descrevendo aqui. Mas no fim do dia, o interesse deles não é criar concorrentes, mas é criar uma grande cadeia na qual ele tem a confiança de ter forjado os melhores fornecedores de tecnologia para aquilo que viabiliza os seus interesses comerciais. A gente não pode ignorar isso. Muito embora todos esses programas, eu tive a oportunidade nos últimos anos de acompanhar, de participar de alguns desses programas aqui no Brasil, e é muito legal. As oportunidades que surgem são fantásticas, os talentos que se revelam ali são assim, de se comemorar em um país como o nosso, que tropeça muitas vezes nessa valorização profissional, e a gente acaba perdendo profissionais justamente por causa disso. E esses caras, quando assumem a postura de empreender, criam as próprias empresas, se juntam com outros e criam essas empresas, todo esse cenário é muito bacana. Mas, de todo modo, essas startups acabam se tornando, sob certa perspectiva, reféns desse movimento criado pelas Big Techs. E aí a gente não está falando só das Big Techs necessariamente. Nós estamos falando de outras indústrias também, que agora perceberam o valor que tem a inovação dentro de casa e começam a trabalhar com esses programas. Óbvio, aí de novo eu repito o que eu disse há pouco, a tecnologia é o grande conector de tudo isso, ela está na base desse movimento, mas aplicado a diferentes setores. Então são sempre as grandes empresas, aquelas que têm um poder de fogo enorme,
sob diversas perspectivas. Vocês trouxeram a questão dos dados, a possibilidade de falhar, um domínio do mercado, enfim, tudo que a gente já conhece, movendo o mercado de acordo com o seu interesse. Então, poderia ser um movimento de impulsionar tudo isso, mas eu ainda acho que é o lobo tomando conta das ovelhas. Claro, acrescentando aí o que você está falando, e agora eu falei do copo, né, do meio cheio, vou falar do meio vazio, colocando mais lenha aqui na fogueira. Tem um outro movimento de domínio dessas big techs que é sutil, mas eu acho muito importante, que é o da venda da própria tecnologia como uma base para outras tecnologias. O que eu estou falando com isso? Por exemplo, a Alexa, que é uma tecnologia da Amazon, lá das caixinhas inteligentes, já é vendida, por exemplo, para carros. Alguns produtos do Google também já começam a ser incorporados dentro de outras tecnologias. A Amazon também, lembrando aqui, aquela loja dela lá, Conceito, que depois virou realidade, sem caixa, toda movida por inteligência artificial e sensores, ela já vende essa tecnologia à parte para, inclusive, concorrentes que quiserem. Então, isso também é uma forma de domínio, é algo ali que vai sendo entranhando, né, na sociedade, nos modelos de negócio de uma maneira quase que invisível, mas isso também, depois de um tempo, acaba fazendo com que a inovação tenha que obrigatoriamente passar pela base tecnológica de uma empresa, de uma big tech dessas. Então é bom a gente ficar também de olho nesse tipo de invasão tecnológica no nosso mundo econômico. A gente está falando, em última instância, da criação de uma grande plataforma, mais ou menos como acabou acontecendo com a Apple Store. Eles não liberaram exatamente a tecnologia para as pessoas, mas o negócio não existe se não houver a participação da Apple. Agora, Rafa, para a gente fechar esse pedaço da nossa discussão, uma das principais teorias econômicas a respeito desse processo do dinamismo do capitalismo é o que o Schumpeter chamou de destruição criativa. Fala sobre as empresas mais produtivas crescerem mais rapidamente do que as empresas menos produtivas, aquelas empresas que têm os melhores produtos ou custos mais baixos, melhores modelos de negócio. O que aconteceu é que, se a gente pegar uma empresa aqui dos anos 2000 e comparar essa empresa em termos de nível de produtividade, uma empresa que tenha um mesmo nível de produtividade nos anos 2000, essa empresa nos anos 80 ou 90, nos anos 2000 ela vai crescer mais ou menos na metade da velocidade do que ela teria crescido nas décadas anteriores. E isso chama atenção, essa busca pelo aumento da produtividade, pelo alto nível de automação, de uso de recursos tecnológicos, pelos novos produtos ou por busca de plataformas. Assim, o fato é que os recursos tecnológicos que ajudaram as empresas a obter diferenciais competitivos nas décadas anteriores não são mais suficientes para garantir essas vantagens nas décadas atuais. E aí eu não estou nem mais falando só da inovação, estou falando da competição. Qual é o futuro da competição? Como a gente vai estabelecer essas novas regras? Você entende que a Web3, as DAOs, o blockchain, os contratos inteligentes podem ser um caminho para que as empresas consigam se estabelecer nesse novo ecossistema? Utopicamente, sim, André. Essa é uma visão interessante, tem muita gente tentando. Eu já sou do time mais realista e acho que é muito difícil a gente se livrar de algumas formas já entranhadas. Eu acrescento, André, nesse futuro que a gente está desenhando e de destruição criativa, eu vejo que se a gente não acordar, aí eu estou sendo também utópico, mas a gente tem uma agenda global imediata que é de transformação, de matriz energética, de novas formas de consumo, e toda essa base schumpeteriana de estar o tempo inteiro destrói, cria, ela, por uma parte da sociedade e por uma parte das grandes empresas, já foi entendido como algo que não se sustentará, né, no sentido de
vamos criar indefinidamente a qualquer preço para o meio ambiente, para a sociedade? Não, tem muita gente já querendo virar o jogo e sim, a gente pode começar a fazer esse tipo de destruição criativa, mas trocando petróleo por energia solar, por exemplo, coisas que vão fazer com que a gente tenha uma sociedade, um meio ambiente, uma economia mais sustentável. Eu acredito que isso sim seria, a gente tem visto, né, carros elétricos na Europa. Existe ali uma pressão muito forte para se mudar a matriz energética. Esse tipo de destruição criativa, eu acredito. Agora, se a gente continuar insistindo em a cada ano trocar de telefone porque a câmera melhorou de uma forma ou de outra e joga o outro no lixo, isso não tem futuro. A gente vai acabar morrendo todo mundo ali num consumismo eterno. Então, acho que tem que ter uma mudança de consciência e aí sim a gente vai navegar por novos mares. Agora, nesse sentido de blockchain, organizações autônomas descentralizadas, também são formas muito atraentes, mas eu sempre fico com aquele penso no lado psicológico, né? Nós somos humanos. Racionalmente, essas são alternativas muito interessantes. Mas Bitcoin está aí há mais de 10 anos, não virou moeda universal. Eu não sei se em algum momento todo mundo vai achar que uma organização descentralizada, autônoma ou a Web3, que vai cortar esses intermediários todos, que no fundo é o que a gente está falando aqui no nosso podcast, se isso vai acontecer. Porque para isso é preciso que haja ou uma super mudança sincronizada cultural ou que uma força seja tão atraente quanto essas Big Techs. E a gente que acompanha o mundo do marketing e da psicologia sabe que não é tão simples assim atrair pelo racional. Às vezes a emoção vai mais forte, todo mundo quer estar onde está todo mundo, e esse lugar às vezes nem é o mais adequado. O que acaba acontecendo, mais ou menos o que também está acontecendo no mundo das criptomoedas, onde a gente vai vendo a presença dos bancos centrais, dos grandes bancos, e aí, mais uma vez, a gente vê aquela máxima as coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. Uma presença de uma figura antiga se apropriando de uma tecnologia nova. E agora é hora da gente virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, qual a dica da semana? Ficar de olho nessa movimentação que envolve as plataformas, né, as redes sociais, os aplicativos de mensagens e o Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um ano de eleição e toda vez que a gente tem um episódio, um fato que vai mobilizar o interesse coletivo, surge aquela preocupação com o compartilhamento de notícias falsas e etc, etc, e etc. A gente acompanhou também os desdobramentos do pedido de bloqueio, a determinação de bloqueio do Telegram pelo ministro Alexandre de Moraes, que depois voltou atrás dizendo que o Telegram estava cumprindo com o acordo. E aí a gente teve na semana que passou o encontro do representante do Telegram, o Alan Campos Elias Thomas, com o ministro Edson Fachin, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. E aí nesse encontro, o TSE apresentou o Programa de Enfrentamento à Desinformação. Programa este que terá a colaboração, contará com a colaboração do Telegram. E daí, basicamente agora, o que se espera é que o Telegram entre no grupo, um grupo no qual já estão Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, o Google, o Instagram, o YouTube e o Quai, que é aquela outra rede social chinesa também de vídeos. Ele emula aí o TikTok e afins. Daí, a expectativa agora é que, com base nos parâmetros que foram estabelecidos nesse acordo, que contou aí com toda a costura do ministro Barroso e etc., essas plataformas elas ajudem no combate à disseminação de informações falsas. E aí há várias questões sobre isso. Primeiro, porque não é só sobre as plataformas que deveria estar essa responsabilidade. Segundo, porque a gente está transferindo também essa responsabilidade, abrindo espaço para que as plataformas se julguem no papel de dizer o que é verdadeiro e o que é falso. E a gente já viu como isso é problemático em outros episódios.
E há também uma outra questão. Estão colocando a culpa ou a responsabilidade, ou, bom, como diria Homer Simpson, a culpa é minha, coloco em quem quiser. Mas estão colocando a culpa nas redes sociais e na tecnologia, sobretudo, de algo que é um fenômeno da sociedade. E que antes mesmo do advento das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, já estava aí. E a gente fica sempre correndo em círculos, dando voltas, e a gente não consegue chegar a uma resposta objetiva. Infelizmente, eu não acredito nesses instrumentos que estão sendo colocados em todo esse golpe de marketing em torno do combate às notícias falsas, porque, primeiro, que a gente não conseguiu fazer isso quando nós tínhamos menos poder de fogo tecnológico, quando as pessoas usavam apenas da criatividade delas. Agora que a gente soma a criatividade e o interesse enviesado com ferramentas como deepfake e outros instrumentos que podem ser utilizados, a coisa fica muito pior. A gente continua de novo olhando esse tema sob uma perspectiva que não me parece contemplar todas as dimensões de um problema como esse. E a gente fica de novo punindo o mensageiro em vez do autor da mensagem e a mensagem em si. E aí, claro, a gente vai ficar dando voltas, e daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a sei lá quanto tempo, a gente vai viver episódios em que as notícias falsas, ou a notícia falsa, uma em específico, causou vítimas, gerou problemas, e a gente não vai ter instrumentos para lidar com isso de maneira objetiva. Eu acho que essa discussão, ela continua com os mesmos tópicos, olhando para os mesmos atores, para os mesmos agentes, mas não está dimensionando ainda o todo. E isso, para mim, é problemático. Rafael Coimbra, vamos lá. Tô de olho, André, nos desdobramentos de um movimento que aconteceu nesses últimos dias aqui de empresários e entidades empresariais do Brasil para fazer uma pressão contra as plataformas digitais, os e-commerces, sobretudo da Ásia. O que a gente vê é que houve uma invasão asiática. Se você é leitor da Technology Review, você recebeu em primeira mão o nosso What, Why Next, um relatório já apontando essa tendência, então a gente já estava antecipando isso muito antes disso acontecer, e o fato é que, sim, essas empresas como AliExpress, Wish, Shein, Shopee, isso estou falando só de Ásia, né? Mas também a gente pode colocar aqui Mercado Livre, que é meio argentina, meio brasileira, mas as asiáticas chegaram com força, estão crescendo absurdamente e estão roubando espaço do comércio brasileiro. E os empresários brasileiros não estão gostando nada disso e estão dizendo que, no fato, que eles estão fazendo uma espécie de contrabando digital. Reclamam principalmente daqueles produtos de valor mais baixo, menos de $50, que tem ali uma tributação especial, não são enquadrados como produto, e aí eles alegam que tem empresa burlando, dizendo que o produto que é mais caro custa menos. Uma grande discussão que agora virou uma super pressão, porque o fato é que o Brasil está perdendo no campo do comércio eletrônico para outras gigantes. Isso eu estou falando só da Ásia, mas se a gente colocar aí, né, tem a Amazon que a gente citou, e entre outras, o mundo inteiro hoje compete com o mundo inteiro. Eu entendo o lado dos empresários, acho que realmente a questão da tributação no Brasil é algo extremamente complexo, até agora a gente não fez a tal reforma tributária, mas tem muito dever de casa para ser feito além disso, não dá para ficar só culpando o outro lado. Talvez seja interessante para os empresários, já que a gente falou tanto hoje aqui de inovação, pensar se não dá para inovar em processo, se não dá para inovar em marketing, se não dá para inovar em outras formas para reduzir os custos e entregar da melhor maneira possível. Às vezes a gente consegue receber um produto que vem do outro lado do mundo num tempo menor do que uma empresa aqui de um outro estado do Brasil. É preciso, sim, fazer um dever de casa, porque pode ser que haja ali uma mudança ou outra em termos de legislação e tributação, mas isso não vai ser o suficiente para impedir o apetite das grandes empresas internacionais. A briga vai só aumentar daqui para frente. Bom, se você quer saber se dá para inovar, pode participar do Innovative Workplaces. Tem um monte de relatório que a gente vai te entregar ali no final da sua participação, com dicas e caminhos para que você percorra essa estrada. E é legal, Rafa, você ter falado do What Why Next, porque, mais uma vez, a gente está aqui
apontando alguns itens e algumas notícias que quem lê a Technology Review soube antes. Meus amigos, é isso, é chegada a hora de ir. Mas eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Rafa, até semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Convido também o pessoal sempre a dar um pulo no nosso canal no YouTube, cada vez com mais conteúdo relevante no mundo da tecnologia. Até semana que vem. Carlos Aros, grande abraço. Aquele abraço, André Miceli, Rafael Coimbra, você que nos acompanha aqui. Na semana que vem a gente se encontra neste podcast. Um abração. Semana que vem tem mais, é isso aí. A gente segue por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.